Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isa, né? E hoje nós vamos falar sobre polígonos e ângulos. Então, essa é a nossa introdução à geometria plana, né? Para a gente começar a entender um pouco mais os detalhes, né? Do que envolvem a geometria. Então, para começar, a gente tem um polígono. O polígono é aquele objeto que eles são ligados, né? Então, termina e começa no mesmo ponto. E a gente tem duas classificações, os côncavos e os convexos. Então, assim, ao ligarmos dois pontos contidos no interior de um polígono, a reta deve estar inteiramente dentro da sua área. Então, todos os pontos devem ter isso, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pegou dois pontos e ligou. Mas eu poderia, sei lá, pegar qualquer outros dois pontos. Então, eu poderia pegar um ponto aqui nessa beiradinha e colocar para cá. Se eu ligasse esses dois pontos, eles dariam, de novo, né, uma linha reta e não passaria por fora. Se eu pegasse um daqui e outro daqui, também. Então, todos os pontos que eu ligar dentro desse polígono, a linha deve estar toda contida. Então, isso é um polígono côncavo. E nós temos o que se chama o polígono convexo. O polígono convexo, isso não existe. Então, existem pontos que eu vou ligar em que uma parte da reta vai estar para fora do meu polígono. Então, esse é considerado um polígono convexo. Na maioria dos casos, vestibulares e por aí vai, a gente vai trabalhar sempre os polígonos côncavos, tá? Então, os convexos, eles são muito de teoria, né? Mas a gente não utiliza muito, né? Então, a gente vai focar nessa aula nos polígonos côncavos. E aí a gente precisa entender os elementos básicos de um polígono. Então, para começar, a gente tem o que é chamado de ângulos internos. Então, são os ângulos formados dentro do polígono. Então, quando a gente, por exemplo, a gente tem aqui um pentágono, né? São 5 lados. Então, a gente tem os ângulos internos, o alfa I, o beta I, o gama I, o epsilon I e o EI, né? Então, a gente tem que esses são os nossos ângulos internos. Em compensação, nós temos o que são chamados ângulos externos. O que são eles? Os ângulos externos, eles são formados para fora do meu ângulo. Então, ele é como se fosse uma continuação dos ângulos internos. Então, a gente traça. Então, lembra sempre, por exemplo, aqui, ó, eu peguei utilizando, né, o lado direito. Então, aqui de novo, ó, o lado direito do ângulo. Então, esses são formados os meus ângulos externos. Existem as vértices, que são onde cada um das linhas se encontram, né? Então, o pentágono, por exemplo, ele tem 5 vértices, né? Então, onde a gente encontra cada uma das linhas. E essas linhas são chamadas de lados. Então, aqui eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Então, são 5 lados em um pentágono, né? E a diagonal é quando a gente liga internamente. Então, eu tenho o AC, o AD, o B, o BD e por aí vai. Então, a diagonal é quando a gente traça por dentro, né? Os pontos por dentro. Lembrando sempre que os lados não são considerados diagonais, né? Então, são o restante das linhas que ligam. E aí, só para chamar atenção, para a gente não esquecer que os ângulos internos e os ângulos externos, quando somados, eles devem dar 180 graus. Ó. Eles são divididos por uma linha, então a soma deles precisa dar 180 graus. Tudo bem? Então, esses são os elementos básicos de um polígono. E aí, a gente vai falar agora sobre a classificação deles, tá? Então, a classificação dos polígonos depende de quantos lados. Então, ali no nosso exemplo, a gente viu um polígono de 5 lados. Então, ele é um pentágono. Os polígonos de um lado e de 2 lados, eles não são polígonos, né? Não tem como a gente formar um objeto fechado, né? Fechar as pontas com 2, né? Então, tem que ser só a partir de 3. Então, nós temos de 3 lados é o triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 pentágono e por aí vai. Só que aí a gente tem que ter cuidado
quando passa de 10, né? Porque até aqui a gente lembra hexágono, heptágono, octágono, eneágono, a gente lembra até, né, até aqui das Copas, né? Então, o Brasil é pentacampeão, né? Queremos o hexa e por aí vai. E aí, quando chega no 10, a gente tem um decágono. E aí, esses nomes começam a ficar meio diferentes. Então, nós temos um decágono, dodecágono, que são os 11, 12 lados, o tridecágono, e depois começa a repetir tetra, penta, hexa, hepta, octa e n decágono. Então, assim, os primeiros, né, que são um pouco diferentes. Então, um decágono e o dodecágono. Depois passa a ser igual. O 20 é o que tem um nome totalmente diferente, que se chama o icoságono. E aí, aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado, por quê? Porque eles são próximos do 13, do 14, só que agora o finalzinho muda. Então, olha, o 13, ele é tridecágono. O 30 lados é triacontágono. Então, ó, um é decágono e o outro é contágono. Ó, o 40, tetracontágono. O 14, tetradecágono, tá vendo? O começo de todo mundo é bem parecido aqui, né? Então, aqui é o ágono. Então, você tem, olha, a partir do 5, né, que fica igual. Então, um pentágono, o pentadecágono e o pentacontágono. Tá vendo? Então, a gente tem que ter cuidado por conta desses finaizinhos, a gente não confundir. Tudo bem? E aí, essa tabela depois vai ser disponibilizada para vocês, mas é para que a gente precisa lembrar desse finalzinho. Tudo bem? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas dos ângulos de um polígono convexo. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, daqui eu vou colocar, gente, como eu falei, o convexo ele não é um foco muito principal no vestibular, mas sim, a gente vai colocar porque vai que cai, né? Então, para eu somar os ângulos internos de um polígono convexo, eu tenho que colocar os 180 graus multiplicado por n menos 2. Enquanto a gente tem que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus sempre, tá? Então, ângulos internos, a gente pega o número de lados menos 2 e multiplica por 180. Já os ângulos externos sempre serão 180 graus. E aí, quando a gente vai falar sobre as diagonais, então, nesse caso dos polígonos côncavos, a gente tem quantas diagonais ele vai possuir. Então, a gente também tem uma equação para isso. Então, a gente viu lá o pentágono, a gente tinha um desenhozinho e tinha lá a quantidade de diagonais que ele tinha. Então, aqui também vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai traçar as diagonais, mas imagina se a gente, sei lá, 10 lados o nosso exercício. Então, quantas diagonais tem? Então, a gente pode utilizar direto a nossa equação. Então, a gente tem aqui a quantidade de diagonais vai ser igual o número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3 dividido por 2. Então, assim, por exemplo, vou utilizar de novo o nosso exemplo lá do pentágono. Então, o pentágono, ele tem n igual a 5, certo? Então, eu tenho que o número de diagonais de um pentágono vai ser 5 multiplicado por 5 menos 3, isso tudo dividido por 2. Então, eu tenho que isso vai ser 5 menos 3, 2, dividido por 2. Então, eu tenho que o pentágono, ele vai ter um lado igual, vai ter 5 diagonais. E aí, assim, cada um vai mudar. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar de um quadrilátero, não? Então, no caso, um quadrado, 4 lados. Eu tenho que a diagonal vai ser 4 menos 3, isso tudo dividido por 2. Então, eu vou ter, ó, 4 menos, né, multiplicado por 1, né, 4 menos 3 dividido por 2. Então, eu tenho que o número de diagonais de um quadrilátero, né, vai ser igual a 2. Então, se eu pegar um quadrado, que é um tipo de quadrilátero, né, olha, eu tracei a quantidade de diagonais. 2. Tudo bem? Então, aqui é só colocar o número de lados e a gente vai saber quantas diagonais nós vamos poder traçar. Vai precisar traçar no nosso exercício.
E aí, o polígono regular é também uma característica diferenciada, né? Então, a gente tem que o polígono regular é aquele que ele tem o mesmo tamanho e tem os ângulos internos iguais. Então, ele precisa ter os dois. Então, por exemplo, se eu pegar um retângulo. Então, eu tenho que o retângulo, ele tem os 4 ângulos iguais, mas ele tem lados diferentes, né? Ele tem pares de lados. Então, esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Então, ele não tem todos os lados iguais. Então, ele não é um polígono regular. Ele é apenas um equiângulo. E aqui eu trouxe também, gente, para vocês começarem, né? Eu sei que provavelmente vocês já podem estar familiarizados com isso, mas com essas linhazinhas. Então, toda vez que a gente coloca essas linhazinhas, significa que esses dois lados eles têm o mesmo tamanho, enquanto os que têm duas linhazinhas têm o mesmo tamanho. Se tivesse algum outro, sei lá, com 3 linhazinhas, então os que têm 3 linhazinhas também seriam pares de lados iguais. Então é isso. Mas aí, por exemplo, se eu tiver um losango, então esse losango aqui, ele tem todos os lados iguais, mas os ângulos deles são diferentes. Esses ângulos laterais aqui são mais abertos e os de baixo são mais fechados. Então, ele é apenas um equilátero, mas não é um equiângulo. E aí, eu trago para vocês, então, o quadrado, que é o polígono regular que a gente mais utiliza, que olha, ele é equiângulo, ele tem todos os lados iguais, os ângulos iguais, ele também tem todos os lados iguais, ou seja, ele também é um equilátero. Então, o quadrado é um exemplo de polígono regular. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o nosso polígono regular. E aí, a gente tem o seguinte, como que a gente calcula os ângulos de um polígono regular? Então, a gente tem que o valor do ângulo interno de um polígono regular é igual ao ângulo, né, interno, é 180 n menos 2 dividido por n. Então, por exemplo, a gente acabou de falar do quadrado, né? Então, o quadrado, ele tem 4 lados. Então, eu tenho que isso é 180 n menos 2, né, do quadrado, os ângulos internos de um quadrado, dividido por 4. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 180, o quadrado, ele tem n igual a 4, né? 4 lados. Então, vai ser 4 menos 2 dividido por 4. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 180 multiplicado por 2 dividido por 2. Por 4, desculpa. Então, aqui, esse daqui vai dar 1, esse daqui vai dar 2. Então, eu vou simplificar aqui e vai dar 90. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 90 graus. Então, de fato, quando a gente vê um quadrado, o ângulo interno dele é 90 graus, é o nosso ângulo reto, certo? E aí, assim, a gente tem vários polígonos regulares que a gente pode citar, né? E aí, a gente tem que os ângulos externos, ele vai ser o 360 dividido por n. Então, aqui é mais fácil, né? A gente só vai dividir pela quantidade de lados que a gente tem. Eu queria mostrar para vocês também o triângulo, né? Se eu tenho um triângulo que tem todos os lados iguais e então ele tem, né, obviamente, todos os ângulos iguais, eu tenho, olha, o ângulo interno dele vai ser 180, 3 menos 2 sobre 3. Então, eu tenho que isso vai ser 180 dividido por 3. Então, 180 dividido por 3 é 60 graus. De fato, quando a gente tem um triângulo equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais, vão ter todos os ângulos iguais, 60 graus. Tudo bem? Então, esse daqui é quando a gente faz para encontrar os valores dos ângulos de um polígono regular. E existe uma questão de que, assim, a gente falou sobre as diagonais, né? Como que a gente encontra as diagonais sei lá, de qualquer polígono, né? Mas existem polígonos que a gente sabe que não vai passar. Se a gente traçar a lateral, a gente não sabe, a gente sabe que nem todos vão passar pelo meio.
Então, aqui é o que a gente faz para saber se a diagonal vai ou não passar pelo meio do meu polígono. Então, eu tenho o seguinte, ó, essas daqui são as diagonais que são centrais, né, que passam pelo centro. Então, eu tenho que o DC vai ser a quantidade de lados dividido por 2, se eu tenho uma quantidade de lados que for par. Então, por exemplo, aqui um quadrado. Então, eu tenho que o quadrado tem 4 lados, então um n é par. Então, se 4 dividido por 2 é 2. Então, eu tenho que duas diagonais se passam pelo centro do meu polígono. Mas aí, se o meu quantidade de lados for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Então, aqui, ó, de novo, o pentágono. Reparem que o centro do pentágono está bem aqui onde eu estou apontando. E ninguém passa por ela. Então, se for par, se for ímpar, ninguém passa pelo meio, ninguém passa pelo centro. Então, eu nunca vi uma questão que fale sobre isso, né? Mas, assim, são detalhes do polígono regular que vai que cai, né? Sempre tem isso, vai que cai. Então, vai que cai, essas são as quantidades de polígono, de diagonais que passam pelo centro. E por aqui fica a nossa aula de polígonos, né? Introdutória. E aí a gente traz a frase de Mark Twain que fala: daqui a 20 anos você não vai se arrepender das coisas que fez, mas das coisas que deixou de fazer. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.